Quem diria que depois de tantos acontecimentos no universo de Naruto, voltaríamos a teorizar coisas que envolvessem a obra do nosso queridinho Gari. Agora, com as revelações do 47º capítulo da obra de Boruto, muitas ligações com o mangá de Naruto finalmente começaram a aparecer, e que tem fechamento direto com o embate do começo de Boruto versus Kawaki. Vem descobrir comigo por que Boruto e Kawaki estão lutando no primeiro episódio do anime. Yo, Geeks! Aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Boruto. Tá empolgado com a resposta desse vídeo? Já chega dando o seu like, já se inscreva no canal e também compartilha com seus amigos que são fãs de Naruto. Se vocês querem debater mais coisas do universo de Naruto e Boruto, entra lá no nosso Discord e também acesse o canal Jornada Paralela para mais conteúdo. Ambos estão com o link na descrição desse vídeo. Então, bora lá para nossa teoria. A era dos Shinobis acabou. Não achei que iria tão longe, Kawaki. Eu vou te mandar para o mesmo lugar que eu mandei o 7º, Boruto. Esta é a única maneira de acabar? Sim. A era dos ninjas acabou. Mesmo assim, eu ainda sou um Shinobi! Boruto começa com essa conversa envolvendo o protagonista com Kawaki. Essa ação dos personagens iria ocasionar em um grande combate entre os dois, mas sem o conhecimento de quem seria o antagonista da cena com o filho de Naruto, naquele momento acreditávamos que fosse apenas um inimigo comum da obra. Mas suas falas têm muito mais profundidade quando, ao avançar no mangá, entendemos um pouco mais a relação dos dois. Kawaki é nos apresentado na obra como se fosse alguém que não é habituado ao chakra e a jutsus como estamos acostumados na obra de Naruto e Boruto. Mas quando Boruto e Kawaki se encontram pela primeira vez, por mais que o choque de personalidade seja algo que pudesse diferenciar os dois, eles enxergaram uma peça que poderia uni-los: Uzumaki Naruto. O que difere do objetivo do Boruto e do Kawaki é exatamente a maneira como eles enxergam o chakra, e a discussão dos dois no primeiro capítulo deixa isso bem claro. Mas, para falarmos sobre essa diferença de pensamentos entre Kawaki e o herdeiro dos Uzumakis, precisamos contar como o chakra surgiu no mundo do Naruto e como a obra de Boruto vem expandindo ainda mais a sua origem. Voltamos então na Batalha do Hashirama contra o Madara na saga da Grande Guerra Ninja. O Uchiha, naquele momento, nos conta como o chakra chegou até os seres humanos. O planeta Terra já existia e os seres humanos desde sempre travavam grandes guerras. E naquela época havia uma árvore gigantesca considerada pelos moradores como uma árvore sagrada. Uma árvore divina que dava um fruto a cada 1000 anos, mas que ninguém podia comê-lo. Alguns fãs alegam que a árvore divina pode ter sido plantada pelo líder dos Otsutsukis, que ainda pode aparecer na obra e que provavelmente iria colher o fruto, já que Kaguya foi enviada para a Terra com esse
propósito. Talvez a lenda de que ninguém podia comer o fruto tenha vinda desse mentor. Em Boruto, descobrimos que os Otsutsukis trabalhavam em equipes, então Kaguya não poderia ter vindo para a Terra sozinha. Até mesmo Momoshiki confirma isso com sua vinda, trazendo consigo Kenshiki e no anime com o acréscimo de Urashiki. E o capítulo 46 finalmente nos confirma esse fato quando é dada a informação de que Kaguya veio para a Terra com Ishiki para verificar como estava o fruto da árvore sagrada. O mangá não deixa claro quando Ishiki chegou no planeta Terra, mas Kaguya traiu seu companheiro, pegando ele distraído. Ela traiu o clã comendo a fruta do chakra sozinha, quando estava tentando sobreviver ao ataque dos exércitos dos humanos. Sendo colocada em perigo pela ganância dos humanos, Kaguya vê que a única forma de conseguir sobreviver a essa perseguição era comendo o fruto da árvore sagrada. A princesa Otsutsuki sabia que não poderia comer o fruto da árvore divina, mas mesmo assim, ela decidiu tomar essa atitude. A personagem criou coragem e passou a tratar os seres humanos da sua forma, da maneira como ela achava correto. Kaguya então teve dois filhos, Hagoromo e Hamura, os primeiros herdeiros do chakra que derivavam do fruto da árvore sagrada. Eram os primeiros seres a conseguirem manipular esse poder invisível além de Kaguya. Porém, todas as informações daqui em diante são fatos tirados da saga do passado de Hagoromo e Hamura, que foi contado em uma saga filler do anime de Naruto Shippuden. Pode ser que no mangá de Boruto as histórias possam ser modificadas, mas até o capítulo 47, o Eneno não contradisse esses fatos em nenhum momento. Analisando bem o começo dessa saga, uma das partes que mais chama a atenção de quem está assistindo é o fato do porquê a princesa ficava tanto admirando o céu. Mas existe uma justificativa possível para isso. Kaguya estava esperando pelo líder dos Otsutsukis. Vocês lembram que falei sobre o mentor da personagem ter plantado a árvore divina? Talvez a resposta para isso esteja ligado à relatividade. Por causa da teoria da relatividade de Einstein, os planetas no universo tendem a ter passagens do tempo de uma forma diferente comparados com o planeta Terra. Por causa disso, talvez enquanto para Kaguya tenha se passado anos de espera, para seu líder tenha se passado dias ou até mesmo horas. Ela demorou para comer o fruto porque estava esperando ele chegar na Terra. As cenas que ela observava o espaço demonstrava que ela estava aguardando alguém, e pela decepção da personagem, seu mentor havia abandonado-a em seus pensamentos. Kaguya então desiste de esperar o seu amado e decide viver a sua vida na Terra sendo esposa de Tenji, até se meter na confusão das guerras dos seres humanos. Quando a princesa come o fruto da árvore sagrada, ela dá origem ao mundo de chakra que conhecemos, porém não com ninjutsu, mas sim com Nishu, técnica que usava chakra para dar paz e harmonia e não a guerra como o ninjutsu acabou distorcendo. Já crescido, Rikudo Senin encontrou Gamamaru, sapo ancião e chefe dos sapos do Monte Myoboku, mas ainda um pequeno sapo em sua ascensão. Ele encontra o filho mais velho de Kaguya e revela toda a atrocidade que a mãe de Hagoromo estava fazendo com a humanidade. Os seres humanos estavam selados em um sonho, aquilo que ficou conhecido como o Tsukuyomi Eterno, o que deixou Hagoromo muito revoltado com as atitudes da sua mãe, e ele e seu irmão acabaram se rebelando. Mesmo Kaguya amando eles profundamente, os dois decidiram selar a sua mãe devido à tirania que ela estava impondo para os humanos. Nessa empreitada, eles descobrem o exército de Zetsus brancos, que estava sendo produzido para protegê-los de algum possível ataque do clã Otsutsuki. Kaguya se sentiu traída pelos seus filhos, mas o sentimento amoroso que tinha por eles fez com que ela se revoltasse ainda mais, exigindo o chakra dos seus filhos de volta. É então que é revelado que a árvore sagrada segue a vontade de quem comeu o seu fruto, e não que a árvore persegue quem o come. Kaguya transforma a árvore no Jubi, a biju que dá origem a todas as bijus, e passa a lutar contra Hagoromo e Hamura. A batalha dos três durou muitos anos até que Rikudo e seu irmão conseguiram selar Kaguya.
Hagoromo divide o chakra do Jubi em 9 bijus, desde o Shukaku com uma cauda até Kurama com 9, e o selam dentro de si, passando a ser o primeiro Jinchuriki. Com todo esse chakra e vivendo agora entre os humanos, ele começa a ensinar sobre o Nishu e com o tempo começa a passar pelo processo que toda pessoa nessa terra acaba passando. Sendo filho de uma deusa ou não, Hagoromo estava envelhecendo. Rikudo decide, assim, encontrar um lugar adequado para que as bijus pudessem viver em paz, sem que os seres humanos pudessem usar os seus poderes para o mal. O corpo do Jubi é selado, formando assim a lua, e Hamura acaba se mudando para lá para que pudesse o proteger de qualquer ser que tentasse colocar as mãos no receptáculo Gedo Mazo. Enquanto uma guerra entre os descendentes de Hamura acabou dizimando eles pelo controle do Tensegan, os descendentes de Hagoromo se misturaram aos humanos e começaram a difundir o Nishu, mas acabou havendo uma distorção do poder, nascendo assim o ninjutsu. Daí pra frente você já conhece a história. Durante todo o decorrer da humanidade, os espíritos de Hashira e Indra passaram a duelar de geração em geração, de Madara e Hashirama até Naruto e Sasuke, até chegarmos na Grande Guerra Ninja com o planejamento do Tsukuyomi Eterno pelo Madara. Madara começa a fazer o processo reverso que o Rikudo tinha feito, mesmo Hagoromo dizendo o perigo de se fazer isso. Ele continuou, porque ao longo do tempo o Zetsu Negro foi manipulando as escrituras que só eram decifráveis aos olhos de quem tinha o Dojutsu do Sharingan. E a cada avanço dessa técnica ocular, novas linhas eram descobertas nessas escrituras. Madara então começa a reunir todos os bijus com Gedo Mazo. Ele atinge o seu objetivo e declara guerra ao mundo ninja. Mesmo já morto, através das atitudes de Obito, o plano do Uchiha segue firme e forte. Após absorver todos os chakras dos bijus, o Gedo Mazo ganha vida, se transforma no Jubi, vira árvore sagrada e depois gera a flor para o Tsukuyomi Eterno, fazendo exatamente o processo contrário do Rikudo. Madara então sela o Jubi em si, se torna o ser completo e põe todo mundo para dormir, exatamente como Kaguya tinha feito com os seres humanos. Mas o que o Uchiha não esperava era ser traído pelo Zetsu Negro e ter seu corpo tomado pela Kaguya, libertando a mãe de Hagoromo e Hamura depois de milhares de anos estando selada. Você percebeu que o processo reverso foi interrompido? Que o Tsukuyomi Eterno não é a última etapa? Existe uma resposta bem interessante para isso. Naruto, Sakura, Sasuke e Kakashi conseguiram selar Kaguya mais uma vez. Mas reparem que o selamento da personagem agora não tem mais a ver com a Jubi, que foi uma grande técnica de selamento e que abre brechas para que agora a gente explore as informações reveladas recentemente. No capítulo 43 de Boruto, as coisas começam a ficar mais interessantes com a relação dos nossos protagonistas com os Otsutsukis. Até então, não tínhamos nenhuma relação do karma do Boruto e do Kawaki com aqueles que desejam possuir todo o chakra do planeta Terra. Mas na batalha do time 7 versus Boru, Boruto acaba tendo seu corpo possuído pelo Momoshiki e o Otsutsuki pulveriza o vilão, deixando os garotos voltarem para casa. Então, é no capítulo 45 que vem a revelação bombástica em Boruto, de que se um ser humano desperta o karma em seu corpo, ele foi escolhido para se tornar um receptáculo de um Utsuki. Assim, o karma vai tomando o corpo do usuário até que o Utsuki no corpo do receptáculo tome o controle total. Então, depois do capítulo 45, fica claro que o objetivo do Momoshiki é tomar o corpo do Boruto. E além disso tudo, o objetivo do Ishiki, na verdade, é tomar o controle do corpo do Kawaki. Sabendo que esses são os objetivos de Momoshiki e Ishiki, tem algo na conversa do Boruto com o Kawaki no primeiro episódio que chama a atenção. Tanto
Boruto e Kawaki ainda possuem o controle de seus corpos? A resposta para isso, com certeza, estaria relacionada ao Jogan. De como Boruto e Kawaki, mesmo tendo um avanço tão gigantesco do karma em seus corpos, Momoshiki e Ishiki ainda não tomaram o controle dos seus receptáculos. No filme Naruto The Last, Hinata recebe o chakra de Hamura, o filho mais novo de Kaguya, na qual ela consegue vislumbrar o que ocasionou na extinção dos descendentes da família Otsutsuki que estava na lua. Durante toda a obra de Naruto, observamos como o personagem reuniu dentro de si tudo que um Otsutsuki perfeito precisa. Ele tem o chakra das 9 bijus e ele é a reencarnação de Ashura. Já Hinata carrega dentro de si o chakra dos Hyugas e o chakra do Hamura, o que pode ter ocasionado para o despertar do Jogan no Boruto. Com esse quebra-cabeça sendo montado por mais de 20 anos, chego à conclusão que o Jogan, o novo no Jutsu, é o mesmo poder que o líder dos Otsutsuki possui. O ser que plantou a árvore divina no mundo Shinobi e que em breve irá retornar para verificar o que houve com seu fruto de chakra. A ideia de trazer o líder dos Otsutsukis na Terra estaria completamente ligada a ter que despertar Kaguya mais uma vez, desfazendo o seu selamento, para que assim chame a atenção do ser que a princesa tanto esperou. Kawaki usaria o elemento do líder dos Otsutsukis para fazer com que todo o procedimento que Madara tentou fosse novamente colocado em prática, desde a união dos 9 bijus até o selamento do Jubi em seu corpo. Lembram que falei sobre o processo reverso do Madara que acabou sendo interrompido pela Kaguya? Agora, Kawaki iria até o fim com isso. Se ele quiser acabar com toda a desgraça que o ninjutsu trouxe ao mundo humano, ele terá que completar o processo que o maior Uchiha falhou. O garoto percebeu que mesmo após Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi terem selado a Kaguya em uma outra dimensão, a guerra no mundo Shinobi ainda não tinha acabado. E a única forma de fazer com que isso aconteça é apagando o chakra do planeta Terra. Começamos o mundo de Naruto com foco no chakra e todo o findar desse universo será dado mediante ao fim do chakra no planeta Terra. Kawaki sabe que os humanos não lutam mais entre si e que agora perceberam que, cooperando um com os outros, puderam evoluir ainda mais. Com a tecnologia que obtiveram, não há mais necessidade de chakra. E se o chakra é a única coisa que pode afetar a paz da humanidade, por que não extinguir ele para sempre? Para fundamentar ainda mais essa teoria, duas frases nas falas de Boruto e Kawaki concretizam qual é o pensamento do mais novo membro do time 7. Kawaki diz para Boruto que a era dos Shinobis acabou. E Boruto acaba respondendo: mesmo que seja o caso, eu ainda sou um Shinobi. A fundamentação básica para se tornar um Shinobi no mundo de Naruto sempre foi a manipulação do chakra. Sem chakra, o mundo Shinobi acaba. Sem chakra, não existe mais ninjutsu e genjutsu. Por isso, a fala do Kawaki sobre o fim do mundo Shinobi significa que ele atingiu seu objetivo de extinguir o chakra. Kawaki usaria o Tsukuyomi Eterno para absorver todo o chakra dos humanos e assim dar o fim naquilo que mais atormentou a humanidade desde o seu surgimento. Diferente de Madara, Kawaki conseguiria cumprir o seu propósito tirando todo o chakra da humanidade sem ser interrompido pela Kaguya. No final dessa batalha de Boruto versus Kawaki, Boruto seria o único capaz de manipular o chakra, algo que possa estar ligado ao Jogan. Por isso que ele afirma que ainda é um Shinobi. A luta entre os dois é a definição se no universo de Naruto o chakra será extinto ou não para sempre. E aí, gostaram dessa teoria? Conseguem enxergar furos? Deixe nos comentários para a gente debater ainda mais sobre o universo de Naruto e Boruto que expande a cada capítulo. Isso é tudo, pessoal! Valeu!